Fala, investidor! Tudo bem com você? Aqui é o Jimmy. No vídeo de hoje eu vou te mostrar as opções longas mais negociadas pelo mercado. Eu sei que muitos de vocês têm dificuldade de operar opções longas. Eu vou te dar uma ajuda aqui te mostrando quais o mercado está preferindo. Então vamos lá! Antes de eu começar a te mostrar os dados, vou pedir para você que é parceiro do canal deixar o gostei, isso ajuda bastante a gente. Então vamos lá, vem aqui para minha tela. Eu vou te mostrar o que são opções longas, como eu cheguei nessa informação, onde você pode consultar também essas informações. Os maiores volumes financeiros têm algumas opções longas em volume gigantesco, eu quero te mostrar isso e aí te falar um pouquinho o porquê que essas operações existem e te mostrar 5 com maior número de negócios. Então vamos lá. Primeira coisa, o que são opções longas? São opções com prazo maior do que o normal. Até pouco tempo atrás, boa parte do mercado, na realidade até hoje, a maior parte do mercado de opções negociam opções até uns 2, 3 meses no máximo. Só que ignoram o fato de que a gente tem opções até 25 meses de distância que trazem algumas características muito legais para a gente, características e até uma combinação de operações muito especial para a gente. Então aqui eu vou te falar o que eu defini como opções longas no vídeo de hoje. São opções com 12 meses ou mais e só para você entender essas opções longas, boa parte delas vão trazer um bom preço e uma boa alavancagem para a gente. Elas vão custar mais caro que as opções curtas, mesmo assim elas permitem você ganhar um valor multiplicado. E a gente tem a questão que o modelo matemático que põe o preço nas opções costuma favorecer as opções longas que tem um direcional de alta, as compras de calls e as vendas de put. Então aonde você pode consultar essas informações que eu vou te mostrar hoje? Eu utilizei o opções.net.br, vamos dar uma olhada nele aqui agora. Então estou aqui na tela inicial do opções.net.br, a gente consegue consultar informações sobre opções longas aqui. A gente vai no menu superior aqui tem um menu, a gente vai em vencimentos longos. Nos vencimentos longos, a gente vai ter uma lista que eu vou te mostrar agora. E aqui, você clicando já vem para uma tela parecida com essa. Aqui a gente consegue filtrar nesses botões aqui, ó. Todas você pode escolher se só calls ou puts, eu vou deixar todas, e vencimento, vou deixar aqui mínimo em 12 meses, que são as opções que tem 12 meses ou mais. Aqui a gente já entra na conversa. Opções longas com volume financeiro alto. Quais são as opções longas com maior volume financeiro que a gente tem? Em primeiro lugar, a gente tem Vale, e a gente tem uns volumes gigantescos. A gente tem um vencimento para julho de 2024, outro agosto de 2024, as duas opções são do tipo put, ou seja, quem compra está comprando uma proteção caso essas ações caiam, e quem vende está assumindo comprar essa quantidade de opções, que seria aqui uma quantidade... Você assume, ou quem vende, assume a obrigação de comprar essa mesma quantidade em ações, tá? Então, olha que coisa interessante, a gente tem dois negócios aqui, o número de negócio nessas duas opções foram 1, e foi no valor exato de 135 milhões e 200 mil reais. Detalhe, isso é o volume financeiro das opções, não das ações, tá? Isso aqui não é o strike, isso aqui é prêmio, isso aqui é valor financeiro. Ou seja, a pessoa pagou aqui 270 milhões por essas puts. Por que que existe isso? Muito provavelmente, detalhe, a gente tem mais uma terceira aqui, né? Eu comentei das duas, mas a gente tem mais uma aqui para setembro com 134 milhões. Todas essas operações, inclusive a de baixo, que é uma call, todas foram feitas no mesmo dia e foi um número de negócio só. Como que isso é possível? Por que que a pessoa fez essa operação? Muito provavelmente essa operação ela tem relação com o vídeo que eu mostrei para vocês de Cosan, que montou uma operação em Vale. O que ela fez aqui? Ela basicamente aqui vendeu essas calls aqui e com o dinheiro dessas calls ela comprou 100 milhões aqui em puts. Além disso, ela comprou mais ações do que ela fez de collar e todas essas ações que ela fez, essa compra, ela protegeu com puts. Por que ela fez isso? Porque a realidade é que a empresa não tinha essas ações, ela se financiou no banco. O banco deu dinheiro para ela e ela deu essas ações junto com as puts como garantia. Então é uma operação aqui muito particular, é algo gigantesco. Ela fez isso para
fazer parte aqui dos maiores acionistas da Vale. Então isso aqui já é uma operação de controlador, é algo muito específico e olha que interessante ver como a gente consegue consultar aqui. Então basicamente é legal a gente ver que boa parte dessas operações gigantescas tem a ver com um controlador, com algum acionista que tem uma participação relevante na empresa, que está querendo se proteger ou ele está usando essas ações mais as opções para se financiar num banco, ou então aqui ele pode fazer coisas além, né? Ele pode fazer uma venda coberta, ele pode operar as ações que ele tem. Geralmente aqui são operações de grandes players e eles não estão necessariamente visando uma simples especulação, né? Uma simples operação. Eles fizeram tudo isso aqui, no caso da Cosan e a Vale, por um motivo que a gente sabe, porque ela teve que avisar o mercado, que foi aqui para conseguir comprar uma participação relevante. A gente tem uma outra operação aqui de lojas americanas, é uma put e foram 50 milhões. Aqui eu não sei o contexto, se a gente procurar, talvez essa informação foi divulgada, mas eu não consultei aqui. Mas o que a gente vê? Provavelmente alguma coisa desse tipo. A pessoa comprou uma put para proteger as ações que tem, ou porque as ações estão caindo, ou porque vai pegar um empréstimo em cima dessas ações. Quando são players grandes, geralmente tem alguma conexão com isso, não é só uma pura especulação. Aqui a gente tem Unipar também, uma entidade relevante, a gente tem a Unipl 121, UniPX, tem call e put, pode ser um caller isso daqui, pode ser um caller, pode ser outras operações também, como um short strangle ou um strangle comprado ou até um long combo, né, que seria vender a put para comprar a call. O mais normal é que isso aqui seja um caller, a pessoa está se protegendo, vendendo a call para pagar pela put. Isso é muito normal no mercado. Operação de proteção assim, inclusive para o que eu acabei de falar, para se financiar, é muito comum e a gente vê aqui em Unipar acontecendo de novo. Depois a gente tem aqui 1 milhão de call de BOVA no strike 128. Essa pessoa está otimista, ou talvez ela está também fazendo um collar, né? Porque a gente tem um BOVA aqui embaixo também, numa put 600 mil reais. E aqui são dois negócios, aqui são três, então talvez uma pessoa está operando de um jeito, outra de outro. A gente tem RRP e JBS, put de JBS, call de RRP. Você consegue consultar essas informações fácil. Esses são os maiores volumes financeiros. Mas por que não é tão relevante assim a gente ver essas operações com volume financeiro? Porque, por exemplo, você vê Vale aqui com 135 milhões em um negócio, mas isso não serve para você. Você não está querendo comprar um pedaço de Vale e você não vai pegar um empréstimo no banco usando Vale como garantia. Então, olhar simplesmente o volume financeiro eu acho que não é o caminho, mas é interessante você ver aqui operações que controladores estão fazendo. Mas é legal a gente pegar e olhar as 5 opções mais negociadas em números de negócios. Ou seja, são investidores do varejo, são investidores mais normais, né? Eles não estão tomando lá, eles não são donos de parte da empresa e estão fazendo alguma coisa, algum tipo de operação que a gente não faz. Então, vamos olhar as 5 opções que provavelmente são mais fáceis da gente fechar negócio, da gente estudar e ver se faz sentido a gente comprar ou até vender. Em quinto lugar, a gente tem Cielo A533, 34 negócios, é uma call para janeiro de 2024. Então eu estou gravando hoje em dezembro de 2022, essa opção é para janeiro de 2024. A ação hoje, no dia que eu estou gravando, tinha fechado aqui a 4,68, então é uma call 5,28, ou seja, a pessoa está apostando para cima, ela espera que a ação passe de 5,28 até janeiro de 2024. O prêmio do último negócio foi a 77 centavos. Detalhe, esse prêmio provavelmente não vai ser mais esse, né? Todos os dias a ação se move e esse prêmio aqui já não vai ser isso mais. Mas é interessante ver o pessoal apostando para cima em Cielo. Eu tenho calls de Cielo, já encerrei a maior parte dessas calls porque Cielo subiu bastante. Então aqui, como você pode ver, o gráfico de Cielo foi uma das operações que eu fiz. Eu entrei lá atrás, essa seta já estava até desenhada, vou apagar ela, mas eu acreditava bastante que aqui ela tinha parado de cair, ela começou a andar de lado e que nesses preços valia a pena entrar em Cielo. E eu entrei em opção longa, a Cielo chegou a multiplicar aqui mais que 2 vezes, quase 3 vezes, e com isso, no meio do caminho, a cada 100, 200% que a opção longa dá, eu acabo vendendo uma parte. E hoje eu ainda tenho um restante dessas opções de Cielo, só que eu já vendi a maior parte e elas já não podem me dar prejuízo. Eu estou com um lucro legal e estou segurando elas que são longas. Se eu não me engano, as minhas são para 2023, mas elas já me deram um bom lucro. Mesmo se virassem zero hoje,
Como eu já ganhei muito dinheiro com essas opções, eu já não tenho mais prejuízo, já não consigo ter prejuízo mais, porque eu já ganhei mais do que eu coloquei na operação. É interessante ver aqui que as pessoas estão acreditando que a Cielo vai se recuperar mais, talvez chegar em algum patamar. Acho que é muito difícil chegar nos patamares anteriores, porque a margem de lucro dela caiu muito. Mas ela valia aqui R$20 antes da queda, né? Então, talvez o pessoal está apostando aqui numa metade, nos 10, nos R$8, alguma coisa do tipo. Eu, como já ganhei um bom dinheiro nessa opção, não tenho para que vender ela mais, vou deixar isso aqui até o fim. Se subir, vai ser uma surpresa positiva para mim. A próxima opção é Cash e 200, com 39 negócios. Cash 3, se eu não me engano, é a Melius. É uma empresa que fez o IPO faz pouco tempo, foi nos últimos anos que ela fez o IPO, ela subiu muito depois do IPO, depois despencou, ela tem aquele vídeo famoso do Primo Rico falando bem da empresa. Muitas pessoas acreditaram e o negócio subiu bastante mesmo, só que depois caiu. A gente pode até olhar a contabilidade da empresa para ver como ela está se saindo, mas o que está acontecendo? Hoje a ação custa R$1,18, o pessoal está comprando calls para setembro de 2024. Ou seja, estão apostando que a ação deve aqui pelo menos dobrar de valor. O último negócio foi a 32 centavos, teve 39 negócios. Vamos dar uma olhada na historinha aqui de Cash. Então, o que a gente vê em Cash 3? A gente viu que ela caiu bastante, ela chegou a valer aqui, vamos ver quanto que ela chegou a valer. Chegou a valer R$12, bateu R$12 e depois despencou. Ela abriu, fez um IPO aqui a 1,60, logo ela já passou dos R$2. Foi para os R$12, ou seja, foi alegria para muita gente, depois despencou. É uma empresa de tecnologia, então quando a gente tem aumento de juros e a empresa ela não tem lucros muito grandes, ela vai sofrer mesmo, e é isso que aconteceu. Hoje está custando aqui R$1,18 e faz um tempo que ela parou de cair. Talvez é a mesma ideia de que a gente viu com o Cielo. A pessoa que está entrando em cash está nessa mentalidade de que às vezes abaixo desse valor não fica, né? Então a gente vê aqui ela fazendo uma espécie de suporte. Eu não sou analista técnico, só estou comentando aqui. Aqui a gente poderia falar que ela fez um suporte aqui num real, um e pouquinho. E talvez é esse o racional. Passar de R$2, olhando o histórico, aparentemente não seria difícil, mas ninguém consegue prever, né? Vamos dar uma olhada na contabilidade, bem rápido aqui. E a gente vê que a Cash 3, o que aconteceu? Ela fez o IPO, ela estava mostrando alguns lucros, e voltou aqui a dar prejuízo, e nos últimos 12 meses deu 82 milhões de prejuízo, foi um recorde de prejuízo. Então aqui as pessoas que estão apostando nesse ativo estão acreditando num turnaround, em que a empresa vai se sair bem, talvez se saia, eu não entendo o suficiente, eu não gosto do produto dela, não uso nada da Melius, mas eu não entendo o suficiente. Não sei muito bem do case, mas se esses prejuízos cessarem, começar a dar lucro de maneira mais organizada, o que eu vejo aqui de positivo que talvez as pessoas estão vendo? A receita da empresa ela cresce de maneira regular. Talvez o lucro não, né? O EBITDA não, mas a receita cresce. O patrimônio cresceu muito, tudo bem que teve IPO, mas a receita de 26 milhões hoje é 365 milhões. Então, teoricamente, quanto maior a receita, mais fácil é de ter lucros grandes. Então, talvez esse é o racional do pessoal, de que a empresa vai se organizar, vai parar de ter prejuízo, e se parar de ter prejuízo, a gente pode ver a ação decolando, sim, isso é possível. Então, talvez este seja o cenário que o pessoal esteja enxergando. E claro, só lembrando aqui, nada disso é recomendação, estou te mostrando só as opções com o maior número de negócios, eu nem mesmo tenho opções aqui em cash. A próxima opção com o maior número de negócios é a YouTube L351, também é uma call, eu puxei aqui tanto call tanto puts, então se tiver put eu vou te mostrar. Teve 40 negócios para dezembro de 2023, o pessoal então está acreditando na alta de Itaú. A ação hoje está R$ 26 e essa call é para 34. Para o pessoal que está comprando essa opção, ele precisa que a ação passe dos R$ 36 mais ou menos para a pessoa começar a ter lucro. Então é uma boa alta para uma ação até que conservadora. Olhando o gráfico aqui de Itaú, a gente vê que não é um desses casos como Cielo e Cash, que chegou a valer muito mais do que vale hoje e caiu, está num certo fundo. Não é esse caso. É uma empresa bem mais conservadora, uma empresa bem mais regular, que historicamente sempre foi bem, é uma empresa que sempre lucra e os lucros são crescentes.
recentemente teve bastante dificuldade com o PCLD, né, que é o PDD, é provisão, eles pegam parte do dinheiro deles que às vezes iriam vir para o resultado, queria vir para o lucro, queria vir para os dividendos, e tem que guardar porque está tendo muita inadimplência. Então, quando a pessoa deixa de pagar o banco, ele tem que pegar parte da dívida, do valor da dívida, e tem que deixar separado caso o cliente dê prejuízo. Então eles estão com uma quantidade razoável de PDD e isso tem atrapalhado os resultados. O Itaú sempre ficou em primeiro dos bancos com maior lucro e no último trimestre quem ficou em primeiro lugar foi o Banco do Brasil. Olha que engraçado, um banco estatal. Então aqui a gente vê o seguinte, a pessoa para acreditar nessa tese de que a ação vai passar dos R$36, que é aquela call, ele tem que acreditar que graficamente aqui o ativo tem que subir, graficamente aqui tem que passar da máxima histórica, o ativo nunca atingiu R$36, mas ele tem a tendência, se a gente pega o semanal, a gente pode falar que a ação meio que teve uma tendência histórica, né, vitalícia de alta, ela sempre cresceu de alguma forma, né? Desde o comecinho aqui ela sempre subiu. Às vezes num ritmo mais alto, às vezes num ritmo mais devagar, mas ela tende a subir. Então, é essa a crença da pessoa que o Itaú vai sair melhor, vai ter resultados melhores, vai ter menos problema com essa parte de provisão de dívidas duvidosas e aí a cotação vai acompanhar essa alta. Se a gente olhar a contabilidade do Itaú, a gente vai ver exatamente isso, os lucros até que são crescentes, teve aqui problema em 2020, que teve um trimestre de prejuízo, logo depois se recuperou. Só que os lucros aqui são os mesmos aqui do final de 2020, né? Não teve um crescimento tão grande. E olha o PDD, a gente viu um PDD de 100% aqui, enquanto antigamente ficava em níveis menores. Então a gente via aqui ó, 59, 55, 66. A hora que esse 100% cair para 60, 70, vai aumentar de maneira substancial o lucro do Itaú. E aí talvez aí a gente veja a cotação seguir e ultrapassar o valor necessário para a pessoa ter o lucro dela. É uma hipótese, né? Eu não sei o que essa pessoa está pensando. Se eu não me engano, eu até tenho uma posição numa call de Itaú, só que eu comprei já há bastante tempo, numa cotação mais barata do que a cotação de hoje. Então não é o mesmo cenário, não é o mesmo racional do que a pessoa que está comprando agora. Em segundo lugar, a opção com maior número de negócios ainda é uma call, e a gente está falando de UZI ML150 com 45 negócios. É uma call para a strike 14,37, a ação hoje está 7,51, ou seja, a ideia é dobrar o preço da ação. Quem acredita, quem compra isso, está esperando a ação dobrar. O prêmio do último negócio foi a 40 centavos, mas como eu te falo em todos aqui, o prêmio já não faz muito sentido. Pode ser que se você quiser fechar esse negócio, já vai ser outro preço. E então é basicamente acreditar na alta de Usiminas. Usiminas é um ativo que eu não costumo acompanhar, mas vamos dar uma olhada aqui no gráfico. E é uma história aqui em Usiminas mais ou menos que a gente tem em Cash 3 e em Cielo. Ela chegou a bater aqui R$21, hoje está no 7,50. Então a pessoa está acreditando que a ação vai voltar a subir dessa mesma forma. Quem estiver operando isso aqui tem que tomar cuidado. Essas grandes altas em ativos como Usiminas, até Vale, CSN, são empresas que são muito ligadas às commodities, então não depende dela ir performando, indo bem, igual o Itaú. O Itaú depende dele gerir, depende um pouco da economia, mas é uma coisa mais interna, é algo mais regular, e você vê que historicamente ele sempre vai crescendo. Já quando se trata de commodities não é assim. Você depende da cotação, você depende da China, ela está crescendo, ela está indo bem, ela vai ter uma demanda maior, essas commodities sobem, aí ela quer interferir no mercado, ela derruba o preço, ela fecha lá por causa da questão da gripe, ela manda fechar tudo e aí o preço cai. Então é um pouco diferente a análise aqui, funciona de maneira mais delicada, você tem que entender mais a dinâmica das commodities. Eu não costumo acompanhar muito, mas olhando o gráfico, acredito que essa é a tese do pessoal. Pô, chegou no valor aqui, parou um pouco de cair, tem aqui, graficamente, teria aqui uma justificativa, né, algum suporte, e aí a pessoa está acreditando que daqui para frente a ação vai subir. Talvez seja essa a tese da pessoa que está comprando essas calls. Eu não tenho posição em Usiminas. Se a gente olhar a contabilidade, vamos olhar o lucro, né, porque ele que costuma empurrar a cotação, seja para cima ou para baixo, quem costuma determinar isso é o lucro.
E a gente vê que o lucro de Usiminas ele é bem variável, né? Como se trata de commodities, é sempre difícil, não é muito previsível, né? A gente vê que antigamente teve 200 milhões de lucro, passou para 1 bilhão, passou para 3, quase 4 bilhões, depois caiu para 400 milhões, depois deu prejuízo, depois chegou a dar 3 bilhões de prejuízo. E em 2021 teve 10 bi de lucro, enquanto 2020 foi 1 bi e 2019 foi 300 milhões. Então você vê que varia demais. Então a cotação, o valor justo que as pessoas enxergam, cada hora está no preço. Por isso que tem grandes oscilações. Para quem opera opções é bom. Se você pega uma grande variação, se você acerta a direção através de uma opção longa, por exemplo, você pode ganhar muito dinheiro. O difícil aqui é você acertar. Mas grandes variações, geralmente, para opções longas, é algo muito positivo. Então mesmo que você erre uma, duas vezes, a hora que você acertar, essa opção longa pode te dar 500%, 1000%, o que pagaria a conta das vezes que você errou. Então, até que acho que não está errado a pessoa que está se posicionando. Apesar de eu não saber exatamente o que ela está realmente pensando, né? Eu estou criando suposições aqui. Em primeiro lugar, a gente tem PetroX 390, uma put. Então, a opção com o maior número de negócios que a gente tem é uma put de Petrobras. É uma put 22,50 para dezembro de 2023. Então, o que aqui a gente já pensa, né? A gente teve essa questão da eleição, o que jogou Petrobras muito para baixo. Deve ter assustado muitas pessoas, o que é normal. Na época, 2015, 2016, Petrobras valia R$4 e estava lá com a contabilidade horrível, né? Ela estava indo super mal, com vários problemas. E o pessoal está com medo e estão comprando puts para se proteger num prazo maior. Então aqui é uma proteção que, caso vá acontecer algo de ruim, dê tempo aqui de ficar dentro da proteção que a pessoa comprou. Acho que é esse o racional. A ação hoje custa R$ 25,91, a put é strike R$ 22,50, o prêmio em 44, o que faria essa pessoa ter lucro a partir dos 20, 21 reais mais ou menos, daí para baixo que vai começar a ter lucro. É só você tirar aqui 1,44 do strike. Olha que interessante, a opção com mais negócios, o longa, tem 166 negócios. O segundo lugar tem 45 negócios. Olha como é diferente, como tem mais pessoas com o mesmo racional aqui em Petrobras. Então o que a gente vê em Petrobras? É uma empresa que basicamente ela fez um turnaround, né? Ela melhorou, ela estava indo super mal. De 2010 até 2016 ela sofreu muito. A gente teve também a cotação do petróleo, não estava ajudando, mas a empresa estava muito mal gerida, teve vários escândalos de corrupção, a empresa teve que pagar indenização nos Estados Unidos, valores enormes, que eu não sei se já terminou de pagar, mas eram valores gigantescos assim. A partir de 2016, o pessoal teve mais confiança e realmente a empresa mudou toda a gestão, começou a ir melhor e está tendo lucros gigantescos. É uma das petrolíferas com um dos maiores lucros do mundo, né? Está indo super bem. E o que a gente vê? A cotação explodir por causa dessa melhor gestão e desse lucro. Lembrando que o lucro que sempre empurra a cotação. Então aqui na hora que a gente dá um zoom, a gente vê aqui uma grande tendência de alta por essa melhora da empresa, melhora dos resultados. Porém, a gente chega aqui num ponto que ela dá uma despencada. Isso aqui foi a eleição, muitos investidores inseguros, com medo, e agora a ação está, na última semana, eu estou no gráfico semanal, teve uma semana de alta aqui. Então, o que a gente vê? Que as pessoas estão acreditando, algumas delas, né, 166 pessoas é um número pequeno perto de todos os investidores que existem, né? Apesar que existem poucas pessoas que sabem operar opções longas, né? Existem pouquíssimas pessoas que sabem fazer isso. Mas o que a gente vê aqui? Eles estão com o racional de que a ação pode cair e eles têm basicamente um ano para que isso aconteça. Essa opção que a gente viu é para dezembro de 2023. Então, se nesse meio tempo a empresa realmente for mal gerida, os lucros caírem e a cotação cair, aí a gente vai ver essas pessoas tendo lucro. Acredito que esse seja o racional delas. Eu particularmente tenho uma opção para 2024 de Petrobras, também é uma put. Porém, eu também tenho calls de Petrobras, calls curtas. Então, existem cenários mistos aqui que eu estou posicionado. E caso você seja um dos nossos alunos, eu explico o racional das operações lá na nossa comunidade. Mas basicamente é isso, a gente vê a empresa ir super bem, crescer bastante, sair dos R$4 aqui em 2016, sair dos R$4 que na realidade hoje, graças ao pagamento dos dividendos, seria o equivalente a R$2, olha que interessante, seria o equivalente a R$2 para
30 e para mais de 30 reais esse ano e agora está nos 25. Então essas são as opções longas com o maior número de negócios. Quis te trazer um pouquinho do que talvez essas pessoas que estão fazendo essas operações estão pensando para te ajudar a pensar, a fazer as suas próprias análises e determinar quais operações você deve fazer. E se você gostou, se eu te ajudei de alguma forma, deixa o gostei, isso me ajuda bastante. Se você for novo por aqui, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Então é isso, meu amigo investidor, muito obrigado por estar aqui comigo até agora, um grande abraço e até o próximo vídeo.